Nesse vídeo a gente vai falar sobre os sistemas operacionais, o que são sistemas operacionais e quais as versões de 32 e 64 bits que é necessário que a gente possa entender para que a gente possa dar início ao nosso processo de formatação. A gente vai ver aqui quais são as diferenças básicas entre 32 e 64 bits que você precisa entender antes de fazer sua formatação, antes de fazer o download, pois essas versões de sistemas operacionais, elas são muito importantes e a gente com certeza vai precisar durante o nosso processo de formatação e até depois da gente realmente formatar, que a gente for instalar todos os outros programas para que o nosso computador possa trabalhar de forma correta. Em informática, o sistema operacional quer dizer o sistema que opera, certo? É o sistema operativo, o sistema que gerencia todo o nosso computador. Ele é o cérebro, ele é o responsável por fazer todo o nosso computador realmente trabalhar. Se você estiver assistindo agora pelo computador, é justamente o sistema operacional dele, na maioria dos casos são Windows, que estão operando, que estão gerenciando todos esses aplicativos, que está gerenciando áudio, que está gerenciando imagens, gerenciando outros aplicativos que estão fazendo você conseguir ver, você conseguir rodar esse vídeo. Se você estiver fazendo pelo celular da mesma forma, tudo isso é o sistema operacional, é quem faz realmente a ligação entre o nosso celular, aquela parte física, e o ser humano, no caso da gente. Então, essa é a função do sistema operacional. Então agora a gente vai para o nosso computador aqui para a gente ver realmente a diferença entre 32 e 64 bits. Então agora a gente vai para a tela do nosso computador para a gente ver aqui realmente o resultado que a gente tem ao pesquisar isso. Então pesquisei aqui, olha só, diferença entre 32 e 64 bits. E o resultado, o melhor resultado. Em termos práticos, a principal diferença entre 32 e 64 bits está no poder de processar uma quantidade maior de dados. Usualmente, processadores com 32 bits costumam ser mais antigos e mais lentos, e como consequência, menos seguros. Já os processadores de 64 bits são mais novos, mais rápidos e também mais seguros. Quando a gente vai baixar aqui alguns programas, geralmente a gente vê aqui x86 e x64. O x86 refere-se aos sistemas de 32 bits, já o x64 refere-se a 64 bits, ok? Na prática, a diferença é bem prática realmente. Enquanto de 32 bits, ele vai processar uma quantidade de até 32 bits, ou seja, até 32 palavras, digamos assim, mais resumidamente. O de 64 bits é o dobro, ele vai processar até 64 bits ou até 64 palavras. Então, a gente vai ter o dobro de desempenho. O desempenho será muito maior, será muito melhor, muito mais rápido no de 64 bits. Claro, a gente deve entender a capacidade também do computador. Aquele computador antigo, não adianta a gente querer colocar um sistema operacional de 64 bits que ele não vai ficar mais rápido. Até porque a capacidade daquele computador, ele não pode, até pode sim, mas ele não consegue operar com uma quantidade a mais. Então, nesses mais novos, a gente sim vai utilizar o de 64 bits. Aqueles mais antigos, o que eu aconselho é que você utilize os programas operacionais de 32 bits. Perfeito? Então, o que eu aconselho aqui, nesses mais novos, você pode, claro, como eu falei, você também pode colocar as duas versões, tanto 32 quanto 64 bits, mas aí também a gente já vai ter que se atentar a isso. E outra coisa importante, você pega um computador e você coloca na versão de 32 bits, ele só pode conseguir ler uma memória RAM de até 4 GB, não passa. Você pode ter uma memória de 8 GB, de 16 GB, independente. Ele só vai conseguir ler até 4 GB. Então, esse restante será todo perdido. Então, você veja aí qual é a melhor função. O que eu aconselho nesse caso, os mais novos, computadores mais novos, você colocar de 64 bits. Aqueles computadores mais antigos, o que eu aconselho é que você coloque a versão de 32 bits, que ele vai rodar mais simples, mais leve, sem aquele peso tão grande, perfeito? Então, o que a gente consegue entender em relação a 32 e 64 bits. Aqueles programas mais leves, o de 32 vai conseguir rodar com muita perfeição, sem nenhum tipo de dificuldade.
Já esses programas mais pesados, como é o caso do Photoshop, do Adobe Premiere, de muitos editores de vídeo, a gente vai utilizar ele simplesmente na versão mais recente, que é a versão de 64 bits. Por eles serem programas muito complexos, então de 32 bits ele vai ter muita dificuldade de rodar. Inclusive, muitos desses programas eles são feitos simplesmente na versão de 64 bits, que é justamente porque o de 32 bits ele não suporta. E se suportasse, ele iria travar demais. Então, por isso que muitos desses programas são simplesmente nas versões de 64 bits.